Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a psicóloga Fernanda Fornaziero, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Minha amiga Fernanda, seja muito bem-vinda ao programa Diálogos, uma alegria recebê-la. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar de um assunto tão importante e em alguns momentos pouco explorado, É importante a gente ter um espaço para falar sobre isso. Que interessante. Ô Fernanda, vamos começar a nossa conversa falando do conceito, da definição. Quando nós falamos do TEA, o que tem, quais elementos estão envolvidos nesse conceito? Ele é bem amplo, Quando a gente fala, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quando você fala em neurodesenvolvimento, é algo que foi concebido assim, Ele não é todas as crianças, adultos, eles nascem com o TEA, ele não adquire ao longo da vida. O que acontece é que, ao longo do desenvolvimento, você consegue fazer as comparações do desenvolvimento de cada criança, e aí cada faixa tem ali o que é a premissa, o que é esperado da criança naquele momento da fase da vida. Então, aos 12 meses, a criança começa a desenvolver a fala, os balbucios. Então, você consegue ter um comparativo do desenvolvimento da criança e o que é esperado por ela. Diante disso, aí você consegue, a criança começa a apresentar defasagens, que é muito comum no autismo, o que primeiro se apresenta, é a questão da fala em alguns casos, e aí você consegue fazer as réguas, as medições. Opa, peraí, aqui tem um alerta. E a partir daí você faz os comparativos e entende se essa criança de fato está fazendo a curvatura do desenvolvimento esperado ou não. E aí o TEA ele vai englobar várias questões, Quando a gente fala no início de diagnóstico, quando você fala assim, olha, vamos olhar um pouco mais a fundo para essa criança, tem alguns princípios que precisam ser observados. É a questão do desenvolvimento social, como que essa criança consegue se socializar, a comunicação é um fator muito importante, e aí depois a gente tem alguns outros agravantes, que tem a questão sensorial, que engloba, o autista ele é hipersensível ou hipossensível, vai depender ali da característica dele. Então a gente tem algumas réguas para ir mensurando e medindo essa criança ao longo do desenvolvimento. Primeiro, sinal de alerta, aí cabe uma intervenção. Entendi. Nessa perspectiva, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a questão dos níveis do autismo. Sim. Como que a gente pode definir isso? Na verdade, o nível a gente vai classificar de acordo com a necessidade de suporte da criança, Então, como que a gente vai classificar? Nível 1, nível 2, nível 3. O que seria o nível 1? É uma criança que ela precisa de um suporte, um nível de suporte, vamos colocar assim, ela precisa de suporte. As nomenclaturas elas foram atualizadas recentemente. Então, é uma criança que precisa de suporte. O nível 2, que seria o nível moderado, como se falava antigamente, é uma criança que ela precisa de um suporte substancial. E o nível 3 é aquela criança que precisa de suporte a todo momento. É uma criança que precisa de suporte para atividades de vida diária, para um escovar de dentes, um amarrar de sapatos, para vestimenta, para um comer. É uma criança que ela não vai ter a noção se ela pode ou não atravessar a rua, em que momento ela vai atravessar a rua. Então, a gente vai classificar de acordo com a necessidade de suporte dessa criança. E aí, para isso, o que a gente vai avaliar? É uma criança que consegue se comunicar, é uma criança que consegue dizer para o outro o que ela está sentindo, o que ela está precisando. Alguns autistas não têm a fala desenvolvida, e nesses casos, na maioria das vezes, eles vão estar classificados lá com um nível de suporte essencial, que seriam classificados o nível 3. Então, a gente vai classificando de acordo com a necessidade da criança. Então, é uma criança que precisa de ajuda, ela precisa de apoio para as atividades.
Ô, Fernanda, mas esses níveis, qual é o profissional que pode defini-los, no sentido, acho que até do laudo, não é isso? Sim. Na verdade, assim, uma avaliação, ela precisa ser feita em conjunto. Uma avaliação bem feita, ela exige uma equipe multidisciplinar, né? Porque eu estou falando de uma criança como um todo. Sim. Normalmente, o que acontece, né? A criança, ela tem o seu pediatra de acompanhamento, né? Que nasceu, passou, foi e tudo mais. Deu um sinal de alerta, é esse pediatra, em alguns momentos, que vai dar um sinal de alerta para essa mãe. Chega para a gente lá para avaliação um encaminhamento médico, ou do pediatra ou do neuropediatra. E a avaliação a gente sempre vai fazer por exclusão. Então a gente faz uma avaliação robusta, uma avaliação completa. Na maioria das vezes a gente começa ali checando o nível de inteligência dessa criança, e aí a gente vai ramificando até fazer as ferramentas ali que tem ou não indícios de traços de TEA. Quem que vai fazer essa avaliação? Na maioria das vezes, um psicólogo que tem ali uma especialização em neuropsicologia, que seja habilitado para isso e tenha o conhecimento tanto do autismo como das ferramentas que ele está utilizando. Após isso, é encaminhado ali por um médico. Na maioria das vezes, o pediatra ou o neuropediatra. Nos casos de adulto e adolescente, aí é encaminhado para o psiquiatra, que vai fazer aí o que a gente chama de laudo, a classificação, né? Quem vai, a partir da avaliação, esse médico olha, vê os resultados de toda a avaliação e aí ele vai te dizer, ele vai laudar, né? Que é o popularmente dito. Porém, em muitos casos, o que a gente precisa? Por que eu falo equipe multidisciplinar? A gente vai precisar de uma fono para avaliar. É um problema neurológico que está comprometendo essa fala ou não? É um problema articulatório, essa questão da fala? O que está causando essa questão da fala, esse prejuízo de fala, né? Aí, em alguns momentos, é muito comum também a gente ter, junto ali com o autismo, a questão da hipotonia. Quem vai avaliar se essa criança é uma criança hipotônica, se ela está com falta de tônus muscular? É um fisioterapeuta. Então, é muito importante que tenha um todo, uma equipe multidisciplinar, cada um avaliando ali a sua área de domínio, né? Para juntos fechar um relatório e aí o médico vai dar esse parecer final quanto à avaliação. Falando um pouquinho sobre a questão das causas, esses dias nós estávamos conversando sobre esse assunto, você citou a gravidez tardia. Eu queria entender qual é a relação que existe entre esse elemento, né, e também o TEA. Um dos indícios, né, o TEA ele vem sendo estudado muito ultimamente, né, e estudos indicam que, quais são as causas, né, 71% está comprovado que são questões genéticas, ou seja, herdada dos pais. Essa questão genética, aí vem sendo estudado por quê? Da onde vem essa carga? Então, o estudo diz que a idade do pai, ele colabora muito para esse resultado. Fernanda, mas é um pai jovem e mesmo assim teve. A gente tem outros, estou falando de 71%, Sim. Né? Aí quais são as outras causas? Vão entrar aí a questão de uso, né, de algumas substâncias durante a gestação. A gente tem um dado que é comprovado cientificamente, que é o uso de medicações. Uma delas é o anticonvulsivante. Então, tem estudos que comprovam que ele também colabora para a causa. O uso de entorpecentes, a maconha também colabora bastante para essa causa. E depois a gente tem ali uma porcentagem dos fatores ambientais. O que seriam esses fatores ambientais, né? Tudo o que acontece intraútero. Então, é uma mulher que teve, né, uso de substâncias durante a gestação, a própria medicação, que é de uso contínuo, uma mulher que tem ali a questão de convulsões, então ela necessita dessa medicação para a qualidade de vida dela e outros fatores. Fora isso, a gente tem o que a gente chama do não herdado, a genética não herdada, porque a gente traz as características pai e mãe, porém a gente pode sofrer mutação a qualquer momento, né?
Eu posso ter características próprias, que é o que a gente chama do não herdado. Porque o pai não tem nenhuma carga, a mãe também não, e como que essa criança conseguiu? Voltando à sua fala anterior, né, da idade. Socialmente, hoje a gente vê, a mulher foi para o mercado de trabalho e começou-se a ter filhos mais tarde, vamos dizer assim, né? E aí, consequentemente, isso também colabora para que esse diagnóstico cresça. Aí você fala assim para mim, mas é isso que está fazendo crescer o número, né? Até ontem, com um dado super fresco, né? Saiu um estudo da CDC que antes a prevalência era de 1 para 36. Esse resultado, essa pesquisa, ela é feita bianual. Ontem saiu o último resultado. Agora a prevalência é de 1 para 31. Então, a cada 31 crianças, uma está aí, né? Tem um estudo dizendo que seria uma criança autista. Fernanda, mas de 2 anos para cá, de 36 para 31, né? O que está colaborando para esse aumento? Um dos fatores é que hoje a gente tem ferramentas mais eficazes, a gente consegue de fato fazer uma avaliação de uma criança de uma forma mais eficaz. A informação está chegando mais cedo, então a escola tem um olhar diferente para aquela criança. A própria mãe olha e fala, opa, peraí, a tia olha lá a criança brincando ou não interagindo e fala, não, mas peraí, eu conheço um autista, eu conheço uma criança autista, são comportamentos parecidos. E esse conhecimento, né, começa a levar a curiosidade que leva ali à investigação. É comum, né, o primeiro alerta vir da escola. Por quê? É um ambiente em que normalmente hoje já tem outras crianças, né, que têm o TEA, e aí essa professora, essa monitora, a pedagoga que está acompanhando, ela tem já um conhecimento prévio da questão do desenvolvimento dessa criança, o que seria esperado daquela criança naquele momento da vida, então ela consegue ter um olhar mais ampliado em relação ao que aquela criança deveria estar fazendo naquele momento. Então, normalmente, é comum o primeiro alerta vir de escolas, né? E aí chega para a gente como uma solicitação de avaliação, ou então encaminha para terapia, ou para que consiga investigar um pouco mais. Porém, mesmo vindo da escola, né, essa solicitação, é comum haver um pouco de recusa da família no primeiro momento, né? Por quê? A mãe, o pai, ninguém sonha, né, e deseja quando essa mulher pega lá o teste de gravidez, tem a gestação e tudo mais, ela não sonha em ter um filho autista. Então é comum, toda vez que você conversa com uma mãe e que chega para você lá com a cartinha de avaliação, ela vem com muito medo, com muito receio do que ela vai ter como resposta. Então às vezes demora-se um tempo, né, para que venha, ou às vezes leva no pediatra, e aí o pediatra fala assim, espera mais um pouquinho. Porém, o que a gente sempre enfatiza, né? A gente que trabalha com desenvolvimento infantil, um dia para o teu filho é um tempo muito precioso. Então, quando você espera, é um tempo que você está perdendo. Por mais que não seja um diagnóstico de TEA, mas tem alguma coisinha ali que está dando um alerta. Às vezes é um desenvolvimento de fala, às vezes é um desenvolvimento motor. E aí, se você começa a fazer a intervenção, né, as terapias que são indicadas para aquela criança naquele momento, você consegue sim ter resultados. Então, eu costumo dizer que um dia vale muito para uma criança. Então, a importância de eu não tenho o resultado, eu não tenho o laudo, ele está em processo de avaliação. Mas se entende-se que há uma necessidade de desenvolvimento, eu costumo dizer, inicie as terapias enquanto você está fazendo a avaliação. Por quê? O alerta já foi dado, tem ali uma lacuna para desenvolvimento. Vamos trabalhar o desenvolvimento. E o diagnóstico a gente demora um pouco, não é simplesmente olhar para uma criança em uma sessão e dizer, olha, seu filho é autista.
né? É no mínimo 8 sessões de acompanhamento com a criança, no mínimo, eu estou chutando muito baixo, tá? Tem crianças que a gente acompanha aí por 2, 3 meses, para você conseguir fazer um relatório mais robusto, onde tem ali um índice de autismo ou não. Então, a intervenção precoce é a chave para tudo, seja qual for a questão do desenvolvimento dessa criança. Fernanda, tem um conceito dentro desse assunto que eu queria muito que você relacionasse, que é a neurodiversidade e o TEA. Como é que a gente pode compreender esse conceito dentro desse cenário? Quando a gente fala em neurodiversidade, o que acontece, né? São questões sensoriais que precisam ser adaptadas para o TEA, para o autista. Então, assim, a questão da sensibilidade sensorial, ela é muito forte. Então, é comum, né? Às vezes você vê uma criança no mercado, uma criança na igreja, em lugares públicos com um abafador. E aí você me fala, mas por que usa isso? Não incomoda? Não, é o que tranquiliza. Por quê? Como tem a questão da hipersensibilidade, então tudo para eles é mais intensificado. Então o barulho soa mais intensificado. Então às vezes você está em processo de avaliação e a gente usa essas questões sonoras para entender se essa criança tem essa sensibilidade ou não. E às vezes você coloca uma música um pouco mais estridente, um barulho de uma sirene, alguma coisa, um cachorro latindo, é comum que essa criança leve a mão até os ouvidos. Por quê? Para ficar confortável, ela está tentando bloquear o que está incomodando, né? Então são questões sensoriais, a gente tem a questão da seletividade alimentar, né? Aí eu já ouvi, né, relatos, uma mãe até chorou me falando, você acredita que teve uma pessoa que me disse que eu sou preguiçosa, porque eu só dou batata frita para o meu filho, mas era o único alimento que o filho dela aceitava, os outros alimentos ele chegava a nausear. Então, é uma mãe preguiçosa? Não julgue assim, né? É uma mãe que estava dando graças a Deus que ele estava comendo a batata frita, porque aquela criança não aceitou a tua alimentação. E aí você fala, mas é porque não insistiu. A gente ouve muito isso, né? É porque não insistiu, é porque é uma mãe mole. Não! A criança, de fato, não consegue fazer a digestão e aceitar aquele alimento na boca. Então, é a questão de cheiro, né? Textura de roupa. Então, tem tanto a questão de não ser agradável, como, quando for agradável, ela não aceitar outra coisa, né? Eu fiz a avaliação de um adolescente e me chamou a atenção que foram 3 meses de avaliação. Em todas as sessões ele foi com a mesma camiseta, né? E aí também tinha a questão da cor, porque ele se identificava com aquela cor e era um tecido que era agradável a ele. Então era a camiseta que ele usava para sair de casa, porque para ir à escola ele era obrigado a pôr o uniforme da escola. Então quando ele poderia escolher o que ficava confortável a ele, era o que ele usava. Então essa questão é muito ampla, né? É muito rico quando você consegue fazer uma avaliação de um adolescente ou um adulto que tem a fala desenvolvida e ele começa a te trazer relatos de como ele se sente frente às situações, né? Uma vez eu fui avaliar um adolescente também e eu estava com uma blusa rosa bem forte. E aí ele olhou para mim e falou assim, desculpa, mas eu não estou conseguindo olhar para você hoje. Falei, é mesmo? Falei, por quê? O que tem de errado? Ele, não, com você nada. A tua roupa, a cor da tua roupa está me incomodando. E aí, quando que eu iria imaginar que uma cor iria incomodar? Ele falou, não consigo olhar para essa tonalidade de roupa. Então, são coisas que, por mais que a literatura te traga, a vivência te traz algumas coisas que a literatura não vai escrever, né? Como que a pessoa se sente em relação àquilo. Então, é um mundo, assim, eu falo que é muito rico. Por quê? De todos os autistas que eu já atendi, eu nunca peguei um igual ao outro. Nunca, né? Então, assim, é muito rico nesse sentido, de você conseguir compreender que eles são únicos. E aí, o nosso papel enquanto profissional em disseminar informações é isso, né? Não tem fórmula do bolo, não tem receita de bolo. É conhecer, respeitar e compreender.
Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, com a psicóloga Fernanda Fornaziero. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, a gente volta na sequência, um minuto só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Exames de sexagem fetal, toxicológico e beta-HCG é no Ultra Labor. Preços acessíveis que cabem no seu bolso. E mais, check-ups para homens, mulheres e crianças com resultados rápidos pelo site, na palma da sua mão. Venha nos fazer uma visita. Avenida Cecília Meireles, 768 no Zanaga, em Americana. Ultra Labor, laboratório de análises clínicas. A futura casa dos seus sonhos está aqui na Imobiliária Euroconte. Abrimos portas e apresentamos a vocês as possibilidades de adquirir seu imóvel, atuando há mais de 19 anos no ramo imobiliário e 30 anos em contabilidade. Oferecemos serviços como compra e venda de imóveis, terreno e construção, lançamentos de empreendimentos e serviços contábeis gerais, como RH, financeiro e fiscal. Nós ajudamos você a conquistar o imóvel dos seus sonhos. Procurando um plano de saúde para toda a família, com consultas presenciais e online? Venha para o Pop Saúde. Plano para você e mais 4 pessoas da sua família, com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online, por apenas R$ 32,90. Descontos especiais em parceiros. Clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família. Pop Saúde. Solução em saúde. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos dessa semana, que trata sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a psicóloga Fernanda Fornaziero. Fernanda, eu queria tocar num assunto aqui em relação a essa questão, que é a questão da comunicação com as crianças e adolescentes com autismo. Okay. Aí a gente pode observar no ambiente educacional, na própria sociedade. Como é que a gente tem que tratar essa questão? Na verdade é assim, a gente precisa conhecer a criança ou esse adolescente para conseguir entender quais são as necessidades dele, né? Então, a partir do momento que eu conheço, eu consigo saber se é uma criança que tem uma defasagem na comunicação ou não. Por que eu digo defasagem, né? Mesmo que tenha a fala desenvolvida, eles têm algumas dificuldades de transformar abstrato em concreto. É uma criança que ele não vai entender uma piada, é uma criança que, quando você fala assim, qualquer ditado popular que você possa usar, ele vai levar aquilo ao pé da letra. Então, você precisa ter um pouquinho mais de clareza nas palavras e ser um pouco mais sucinto quando você está dizendo. Isso eu estou dizendo de uma criança ou de um adolescente que tem a comunicação desenvolvida. Para você facilitar essa comunicação, essa socialização,
o que a gente costuma orientar, né? Trabalhar com antecipação. Por quê? O autista ele não sabe lidar com a frustração. Então, tudo o que é fora de regra, é uma criança que toda quinta-feira ele tem aula de educação física. E é uma aula que ele gosta muito, ele conta no calendário, ele sabe quando é quinta-feira. E aí ele chega à escola e aquela quinta-feira não vai ter aula de educação física. Então, o que a gente orienta? Não espera chegar às 10 horas, que é a hora da educação física, para dizer para ele que não vai ter educação física. Por quê? Ele se preparou para aquilo. Então, é uma frustração muito grande. E como eles têm essa dificuldade de gerenciar sentimentos, ele não dá conta. Ele se frustra muito mais que qualquer outra pessoa, né? Então, a gente orienta a trabalhar com a antecipação. É uma criança que, de repente, você chega para ela e diz assim, olha, hoje a gente vai ter uma prova surpresa. Ele pode saber a matéria de cabo a rabo. Talvez ele não funcione. Por quê? Ele não estava preparado para aquela situação. Então, a antecipação é algo que funciona muito bem. Com crianças, a gente usa uma técnica que a gente chama economia de fichas. Então, a gente faz os acordos com a criança e aí ela vai ganhando fichinhas mesmo, até chegar o cumprimento da tarefa. Olha, eu preciso que você escove os dentes todos os dias. Aí você faz um calendário e ela vai colocando as fichinhas lá. Se isso acontecer até o sábado, nós vamos chupar um picolé. E aí o que a gente orienta, né? Conhecer a criança. Quando a gente recebe um autista, a primeira coisa é fazer a análise de preferências dessa criança. O que é isso? Saber o que ela gosta. Porque se é uma criança que não gosta de picolé, ela não vai nem querer colar a primeira figurinha, certo? Então, quando eu falo conhecer é isso, é conhecer além. Não é só saber o nome e a idade, a escola que estuda. É fazer uma análise de preferências bem feita, é saber quem é o cuidador dessa criança. Esse cuidador tem compreensão das necessidades dessa criança. Feito isso, você consegue se adaptar melhor para deixar mais confortável para ela. Teve uma avaliação que eu fiz, né? Que eu só consegui fazer a avaliação com essa criança. Ele gostava muito do Mário. Era porque eles têm hiperfoco, muitas das vezes. E o hiperfoco dele era o Mário. Eu só consegui fazer a avaliação porque eu colei a figurinha do Mário em todas as folhas do teste. E aí eu ia fazendo e eu falava, ó, se a gente concluir aqui a próxima, a gente vai ver qual é a próxima figurinha, fechou? Combinado? E aí eu fui levando porque era algo que chamava muito a atenção dele. E aí eu disse, a hora que terminar, todas essas figurinhas aqui eu te tenho uma igual, vou te dar para levar, você quer? Quero. Fez lindamente, perfeitamente. Por quê? Era algo que chamava a atenção dele. Então, quando eu digo assim, conhecer, entender as necessidades, por que conhecer? Né? Por que análise de preferência? Digamos que você é uma pessoa que não seja apreciador de vinho. E aí eu digo assim para você, Anderson, vamos conhecer uma adega? O que você vai falar para mim? Não. Certo? Por que com a criança é diferente? Por que com o autista é diferente? Se ele não gosta do Mário, por que eu vou colocar para ele alguma coisa do Mário? Então, a gente tem que trazer algo que fique confortável e que chame a atenção. Como que eu faço? Conhecendo a criança. Interessante. Nessa perspectiva, eu vejo que é uma discussão que ela é pública, né, no sentido de se relacionar com o TEA. E aí eu queria muito, Fernanda, até alguns conselhos seus, como uma profissional, no sentido social. Essa é uma realidade que hoje se faz presente na nossa vida, né? Como é que, no seu entendimento, né, ao menos, eu acho algumas linhas gerais, a sociedade precisa se organizar para se relacionar e tratar o TEA? Eu acho que, primeiro de tudo, é entender o que é e quais são as necessidades. Tem um tempo, eu fui num restaurante e eu saí de lá maravilhada, de verdade. Porque tinha uma criança autista nesse restaurante e tinha uma mesa
comemorando o aniversário. E eu estava entre as duas mesas, entre a mesa do aniversário e a mesa da criança. E o gerente veio de uma forma muito educada, ele foi muito sábio, ele chamou o aniversariante e falou assim, olha, a gente está muito feliz de ter você aqui comemorando o seu aniversário. Porém, eu preciso te pedir uma gentileza. Eu tenho uma criança autista aqui. A gente pode não bater palma no parabéns? Que lindo. E isso aconteceu. E a pessoa aceitou, respeitou. A mãe ficou muito agradecida. E aí, no final, a criança também participou. Porque, em vez de bater palma, eles fizeram o movimento com as mãos. Então, assim, como que... Aí eu te pergunto, como que esse gerente teve essa ideia? Porque ele conhecia. Ele sabia que o bater palmas poderia incomodar. E é um direito dessa criança estar ali e se sentir bem, né? Aí você pode me dizer, mas é direito da menina também cantar o parabéns e bater a palma. Mas ela deixou de comemorar o aniversário dela? Não. Então, quando a gente fala em inclusão, quando a gente fala em sociedade, é entender como que a gente consegue encaixar de forma confortável. Entendi. Fernanda, eu peço aqui para os meus convidados a sempre comentarem uma fala de um especialista na área e com você não vai ser diferente. Eu pesquisei uma fala do Dr. Leonardo Maranhão, que é um médico especializado em TEA, e eu vou pedir para que você faça um comentário em cima da fala dele, vou colocar aspas para ele aqui. Ele diz assim, ó, o autismo é ver o mundo de um outro jeito e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças, fecha aspas. Eu acho que ele resume tudo o que você falou, mas passo a palavra para você agora. Sim, eu acho que assim, além de entender, né, porque o que eu costumo dizer? O entender para quê? Para saber qual é o limite, né? Para saber até onde eu posso e o que eu posso fazer. Quando a gente trabalha com autista, a gente sempre pensa na qualidade de vida. E isso, não só dele, mas da família, dessa mãe que está ali como suporte. Muitas das vezes ela fica sozinha no cuidado, às vezes é uma avó. Então, o que a gente precisa pensar como um todo, como sociedade? A gente briga tanto por direitos, né? A gente levanta muitas bandeiras. A gente teve agora, dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização para o Autismo. E eu fiquei muito feliz de ver vários movimentos, né? Porque traz curiosidade. Quando traz curiosidade, espero eu que as pessoas busquem a informação, né? Então, quando a gente fala em sociedade, eu acho que o nosso papel enquanto cidadão é conhecer para que essas pessoas se sintam mais confortáveis e quem esteja com elas também. O exemplo que eu dei, né, do restaurante, eu saí dali muito feliz. E eu te garanto que se eu tiver que escolher entre 2 restaurantes para eu juntar, eu vou naquele. Por quê? Tocou a mim, tocou as pessoas que estavam, porque não foi uma simples comemoração. Como já vi também em 2 igrejas, 2 igrejas de doutrinas diferentes que eu fui palestrar, que também pediram para que não batesse palma. Então, assim, isso me deixa muito feliz, porque as informações estão sendo ampliadas e as pessoas começam a ter um pouco mais de consciência em relação à inclusão de fato. Maravilha. Fernanda Fornazeiro, queria muito te agradecer, querida, pela presença, pela partilha, por essa aula sobre TEA. Imagina. E quero aproveitar também e pedir para que você faça, então, suas considerações finais e, mais uma vez, minha gratidão. Eu fico muito feliz, eu agradeço muito o convite. Eu costumo dizer que não foi eu que escolhi o autismo, foi o autismo que me escolheu. Que bonito. Porque eu me formei em 2008 e naquela ocasião não se falava em autismo. E aí eu fui clinicar, né? E no consultório atendendo adultos, eu falei, opa, peraí, eu preciso saber sobre. Porque se eu receber um pai ou uma mãe de autista, eu preciso saber o que é. E aí eu fui me especializar. E aí eu entrei nesse mundo, assim, que eu falo que eu fui de fato escolhida, né? O autismo me escolheu. Eu me sinto muito abraçada nesse ambiente, nesse desafio. E aí a gente continuou estudando e tudo mais. E eu fico muito feliz que
a gente consiga ter espaços para falar sobre, né? Porque quanto mais espaço, mais informação, quanto mais informação, mais curiosidade, quanto mais curiosidade, mais domínio do assunto. Não desejo que todos tenham o domínio, mas que você conheça pelo menos um pouquinho para conseguir respeitar, para conseguir entender, né? Eu acho que aí a gente ganha 1% já no mundo, né? Com certeza. Fernanda Fornaziero, obrigado mais uma vez, saúde e paz, viu, querida? Eu que agradeço. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que essa semana falou sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a psicóloga Fernanda Fornaziero. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.